Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, nossa Rádio Profecia. Hoje a igreja faz memória a Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Santo Inácio de Antioquia foi um dos grandes padres da igreja primitiva e um exemplo luminoso de fé corajosa e autêntica. Bem de acordo com o Evangelho de São Lucas, que iremos meditar daqui a pouco, que fala sobre viver sem medo e com fidelidade a Deus. Ele foi o terceiro bispo de Antioquia, sucessor direto dos apóstolos Pedro e Evódio. Viveu no final do século I e do início do século II e é considerado discípulo do próprio São João Evangelista. Durante a perseguição do imperador Trajano, Inácio foi preso por causa da fé e levado a Roma para ser martirizado. No caminho, escreveu 7 cartas às comunidades cristãs, textos cheios de amor, coragem e profunda teologia. Nelas, ele fala da unidade da Igreja, da Eucaristia como presença real de Cristo e da alegria de dar a vida por Jesus. Ao chegar em Roma, foi lançado às feras no Coliseu. Antes de morrer, disse com serenidade e fé: "Sou trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras, para tornar-me pão puro de Cristo." Santo Inácio de Antioquia nos ensina que a fé verdadeira não teme a morte, nem as críticas, nem as perdas, porque confia plenamente no amor de Deus. Ele é um testemunho vivo do que Jesus diz no Evangelho: "Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, vós valeis mais do que muitos pardais." Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o convite forte de Jesus à autenticidade, à confiança e à coragem da fé. Em meio à multidão, Jesus fala primeiro aos discípulos, ou seja, a nós que queremos segui-lo de perto. Ele nos adverte contra o perigo da hipocrisia religiosa e nos convida a viver uma fé sem máscaras, uma fé verdadeira diante de Deus e dos homens. Vamos viver na fé? Vamos para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje ele se encontra em São Lucas, capítulo 12, de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: "Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, e este temei. Não se vendam 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus usa uma imagem simples, mas poderosa: o fermento dos fariseus. O fermento é algo pequeno, mas que quando colocado na massa se espalha e transforma tudo. Assim é a hipocrisia.
começa de forma quase imperceptível, mas logo contamina o coração, os relacionamentos e até a comunidade. Ser hipócrita é viver de aparências, é querer parecer justo sem o ser, é usar a fé como máscara social e não como caminho de conversão. Jesus denuncia essa atitude, não para condenar, mas para nos libertar. Ele quer uma fé que brote do coração, uma relação verdadeira com Deus, sem fingimentos. Vivemos hoje num tempo em que a aparência vale mais do que a verdade. As redes sociais mostram vidas perfeitas, sorrisos ensaiados, orações exibidas, mas Jesus nos recorda: não há de escondido que venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Por isso o discípulo é aquele que prefere a luz da verdade à sombra da falsidade. Jesus nos chama à transparência e à coerência de vida. O cristão não é aquele que fala bonito sobre Deus, mas aquele que vive a verdade de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. O que dissemos na escuridão, isto é, o que vivemos no íntimo, será um dia proclamado à luz do dia. Deus nos vê, meus irmãos, e isso não é motivo de medo, mas de consolo, porque Ele vê não só os nossos erros, mas também as nossas intenções, os nossos esforços sinceros, as nossas lágrimas escondidas. Nada escapa ao olhar amoroso de Deus. No coração desse evangelho está uma das frases mais lindas de Jesus: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. É uma revelação de ternura divina. Jesus quer nos tirar o medo das pessoas, o medo do futuro, o medo de sofrer, o medo de ser fiel. Deus não é um juiz severo, mas um Pai amoroso que conhece cada detalhe da nossa vida. Se Ele cuida até dos passarinhos, quanto mais de nós, seus filhos amados. O cristão deve temer apenas uma coisa: perder a amizade de Deus. Tudo o mais críticas, perseguições, humilhações são pequenas diante da grandeza do amor de Deus. Como disse Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Ser discípulos de Cristo é viver na liberdade do amor. Quem sabe que é amado por Deus não precisa fingir, não precisa provar nada para os outros. A fé verdadeira liberta do medo e da aparência, porque se apoia na confiança total em Deus. Pensemos, quantas vezes deixamos de testemunhar a nossa fé por medo que vão dizer? Quantas vezes escondemos a nossa identidade cristã para sermos aceitos? Jesus nos convida hoje a dizer: Senhor, quero viver sem máscaras, sem medo, com o coração aberto à tua verdade. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos ensina 3 coisas preciosas. A primeira é a autenticidade, fugir da hipocrisia e viver com o coração limpo diante de Deus. A segunda é a coragem, não temer o julgamento dos homens, mas permanecer fiéis a Cristo. E a terceira é a confiança, crer que Deus cuida de nós até nos menores detalhes da vida. Que possamos nesta semana pedir a graça da coerência, ser por dentro aquilo que mostramos por fora. E quando o medo vier, lembremos-nos: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Meus queridos irmãos e irmãs, se essa palavra tocou seu coração, compartilhe essa mensagem, deixe seu like, baixe o nosso aplicativo e se inscreva no canal, que ela produza frutos em você.
E principalmente, viva a fé com autenticidade e coragem. Jesus te conhece, te ama e cuida de ti em cada detalhe. Não tenha medo. Você é precioso, meu irmão. Você é preciosa, minha irmã, aos olhos de Deus. E que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.